Bom, então é uma aula sobre modelos não lineares mistos. Então eu vou falar um pouquinho do que seria modelos mistos e modelos não lineares, e aí a gente vai ter a junção dos dois. Bom, o que seriam os modelos lineares mistos? Então, como o próprio nome diz, são modelos que têm tanto efeito fixo como o efeito aleatório. Eles são utilizados para descrever relações entre uma variável resposta e covariáveis. Então a gente pode ter, eu estou avaliando um medicamento sobre a resposta de pressão do animal. Então eu tenho o efeito aleatório de animal, porque eu peguei numa amostra aleatória um conjunto de animais e eu peguei de efeito fixo o nosso tratamento. Então diversos medicamentos, eu posso estar usando diferentes rações, diferentes tipos de silagem. Então a gente tem um efeito fixo, aquilo que a gente consegue controlar. Então ele é fixo. Em qualquer outro lugar do mundo que eu for repetir um experimento, aquilo vai ser fixo. Enquanto a gente tem um efeito aleatório, tudo que a gente pega em relação a amostras. Então eu posso pegar uma amostra de animais, eu posso pegar uma amostra de baias, eu posso pegar uma amostra de piquetes, posso pegar uma amostra de tanques. Então, como isso são feitos de amostra, não estou usando todos os tanques do mundo, a gente pode chamar esses efeitos de efeitos fixos. E aí esses modelos lineares mistos, a gente usa muito no melhoramento animal. Então lá do que a gente viu no método BLUP, aquilo é uma aplicação de um modelo misto. Então a gente pode ter um efeito fixo como estação do ano de nascimento do animal, fazenda, se eu quiser comparar uma fazenda com outra. E como efeito aleatório, a gente usa o próprio animal. E aí eu vou ter os animais tendo desvios em relação às nossas médias. Então vou ter os animais que estão lá na distribuição normal ao mais próximo aos 5% melhores e aqueles que estão aos piores. E aí a nossa seleção, obviamente, depende da característica nossa. Ou a gente escolhe uma característica que eu quero só aumentar em número, né, sendo positiva, ou eu posso reduzir, como também intervalo entre parto, tempo até maturidade. Então a gente pode selecionar isso de maneira que usa a característica dos menores. Bom, então a gente tem dois tipos de efeitos fixos. Eles podem ser os efeitos contínuos e categóricos. De que maneira são os contínuos? Geralmente são doses. Dose de fertilizante, dose de um certo fármaco, dose de proteína. Então eu estou aumentando de 5 em 5% a mais de proteína. Eu estou aumentando substituição de um alimento em 5 em 5%, ou 2 em 2%, ou em doses diferentes, 1, 5, 10, 30%. Então eu estou aumentando de maneira contínua, são valores contínuos. E, diferentemente, os categóricos. Então eu tenho uma categoria, por exemplo, machos e fêmeas. Então eu vou mostrar depois na parte lá no R, que a gente pode separar as duas categorias, macho e fêmea, e aplicar o modelo e ter uma média para macho e uma média para fêmea. Estação do ano, a gente pode diferenciar a região nossa quando a gente está numa estação das águas e uma estação das secas. Então eu tenho a categoria estação das águas e estação das secas. Ano de nascimento, a mesma coisa. Então essas coisas a gente tem como efeito fixo, mas é um efeito fixo categórico. E os efeitos aleatórios, como eu já falei, ele é um fator denominado de efeito aleatório porque os níveis eles são amostras de um nível de uma população. E geralmente eles são níveis não controlados. Então eu não estou controlando todos os tanques dentro de uma região, ou todos os animais dentro de um experimento, ou todos os animais, na verdade, de toda uma região. Não, eu pego uma amostra e aí eu avalio e depois eu tento generalizar para toda aquela da amostra, né? E no melhoramento animal, que a gente usa muito modelos mistos, é simplesmente pegar os fenótipos de cada animal, então eu tenho as minhas categorias, e aí eu vejo quanto aquele animal desvia de maneira positiva ou de maneira negativa para cada um dos fenótipos. Então eu pego o animal, avalio várias características dele, levo para o modelo misto e aí depois eu tenho desse animal o quanto ele melhora ou não, ou eu tenho valores somados ou reduzidos daquela característica em relação à sua população. Então, para esse determinado animal, tudo que está à esquerda ele reduz, tudo que está à direita ele aumenta em sua população. E aí a gente entra, isso só modelos lineares mistos. Quando a gente entra numa nova categoria de modelos, que são os modelos não lineares, eles envolvem uma nova gama de funções matemáticas. Então a gente tem, por exemplo, modelos para explicar o crescimento de animais, para a produção de leite,
para degradação de um determinado alimento dentro do rumen, o tempo de passagem de um alimento dentro do rumen. Por que a gente chama de modelos não lineares? Porque esse fenômeno, tanto de crescimento, como produção de leite, como essa cinética ruminal, eles são fenômenos que eles têm uma relação não linear em relação ao tempo. Então, como a gente vai ver no próximo slide aqui, esse slide, ele não é uma reta e nem um polinômio. Nesse caso aqui, ele é uma sigmoide, ele tem um formato de S. Então, para isso, a gente precisa de um modelo não linear. Então, eles são muito bons quando a gente quer fazer uma descrição quantitativa de funções produtivas. Então, um dos exemplos que a gente tem, um dos mais comuns, que a gente também vai olhar lá na prática, são as curvas de crescimento. Então, eu avalio o animal ao primeiro dia de nascimento, aos 15, aos 45, aos 90. Obviamente que dependendo da espécie, se for suíno, se for peixe, para cada um deles a gente vai ter um tempo de avaliação. Posso usar isso em semanas, posso usar isso em anos. É o tempo. Então, é a relação entre o fenômeno do crescimento ao longo do tempo. Então, aqui a gente tem um modelo não linear, simples. Esse modelo não linear, ele é feito para poder acompanhar, se vocês olharem essas bolinhas, são as observações de um determinado grupo de animais. Então, eu tenho ao longo da vida, de 0 até os 500, menos de 550 dias, eu tenho o peso do animal, ele aumentando ao longo do tempo. Então, ele não é mais uma reta e nem uma parábola. Nesse caso aqui, ele é uma sigmoide. Então, se vocês olharem essa reta, esse valor aqui, essa linha, ela é esse modelo tentando predizer o peso do animal. Então, ele é muito eficiente. Se a gente observar, a reta bate quase toda dentro das bolinhas. Claro que isso é um determinado grupo de animais. Então, é muito importante a gente pegar, por exemplo, entre machos e fêmeas, eu tentar comparar como é que funciona não numa determinada época do ano, e sim toda a vida desses animais. E são medidas que a gente tem ao longo da vida do animal. Então, a gente já faz isso como rotina. A gente precisa desses índices zootécnicos na rotina dentro de uma fazenda ou no sistema de produção. E aí, quando a gente junta os modelos lineares mistos, que a gente tem observação do animal, correlação entre indivíduo ou correlação entre indivíduos, com modelos não lineares mistos, ou seja, eu pego aqueles fenômenos não lineares e junto com toda a teoria que eu tenho em modelos lineares mistos, a gente junta e cria o grupo de modelos que é chamado de modelos não lineares mistos. Então, a gente vai ter as correções intra-indivíduo e entre indivíduo e também descrever as trajetórias produtivas dos indivíduos. Isso tudo dentro de uma mesma análise. Então, esses modelos são muito melhores do que os dois separados. E qual é a vantagem disso? Então, eu falei com vocês que a gente avalia o indivíduo do nascimento até a data que a gente pré-determinar. Só que se eu estou fazendo uma avaliação de um mesmo indivíduo ao longo do tempo, eu tenho um erro inerente a esse indivíduo, ou seja, eu tenho um componente de variância que esse indivíduo está tendo de maneira sistemática na minha avaliação. Ou seja, eu pego o indivíduo, avalio a primeira medida, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, até sei lá qual. A mesma coisa com o indivíduo 2, com 3, com 4, isso ao longo da vida de vários indivíduos. Então, eu tenho um componente de variância intra-indivíduo, ou seja, da repetição dele, da primeira com a segunda, a primeira com a terceira, a primeira com a quarta, até a primeira com a última. E também eu tenho as relações entre indivíduos. E uma dessas relações pode ser a relação genética, pode ser uma relação espacial, todos eles estão na mesma baia. Então, eu tenho as minhas relações intra-indivíduo e entre indivíduos. Esses componentes de variância, essa modelagem, ela vem lá do lado dos modelos lineares mistos. E o fenômeno de crescimento, ela vem do lado dos modelos não lineares. Então, a hora que eu junto, eu consigo, numa mesma análise, levar em consideração o crescimento do animal, esse aumento da minha variação, porque imaginem só, imaginem se chegam lá no berçário, todas as crianças, elas têm um mínimo de variação dentro de um berçário, elas são muito parecidas. E depois que eles vão se desenvolvendo, ao acompanhar esse crescimento, a gente vê que é natural que ocorra uma maior variabilidade entre os indivíduos. Então, esse formato assim de cone aberto,
E isso é visto na natureza. Então a gente precisa também modelar esse tipo de variância. Isso a gente leva em consideração lá na análise de modelos não lineares mistos. Então agora eu voltei no mesmo modelo, então eu já tenho meu modelo não linear, só que agora nesse modelo não linear eu vou ter tanto o efeito fixo, por exemplo, fêmea e ano de nascimento, como também o efeito aleatório do animal sobre cada um dos parâmetros da curva. Eu esqueci de falar no outro slide, uma vantagem de usar esses modelos não lineares é que esses parâmetros eles têm explicação biológica. Então esse y0 ele é o peso ao nascer do animal, a estimativa do peso ao nascimento do animal. O YF é o peso à maturidade sexual. O M, ele é um parâmetro que vai dar esse formato de S, ele vai tentar ajudar a acompanhar esse fenômeno não linear. E o K é a taxa de crescimento desse animal. Então, tanto o Y0 como o YF como o K, eles têm uma explicação biológica. Então, com essa metodologia e essa análise, a gente consegue ter para cada animal o Y0, um YF, um M e um K. E aí, ao final da análise, eu vou ter uma curva para cada grupo, ou seja, para fêmeas ano de 2008, e também cada animal vai ter o seu desvio dentro do seu grupo. Então, eu consigo ter também uma curva de crescimento dos animais e do grupo que ele está. E aí eu posso selecionar dentro do grupo dele aquele que tem uma maior taxa de crescimento, por exemplo, o maior K, ou um maior peso assintótico, ou, por exemplo, o YF, vou escolher um animal que tem o maior YF. Então, isso é muito legal, principalmente no melhoramento animal, quando a gente leva e faz esse tipo de análise. Obviamente, ela despende um pouco mais de poder computacional, mas com essa metodologia que a gente tem, essa complexidade, a gente precisa de um pouco mais de análise, um pouco mais de poder computacional, mas nos computadores domésticos, dependendo da análise, a gente consegue fazer, dependendo do tamanho do rebanho também. Bom, então, como a gente já viu lá no R, a primeira coisa a fazer é colocar o R na pasta minha de trabalho. Então, eu tenho a minha pasta, especificamente esse daqui, que foi tirado lá de um curso que eu dei, usando esses dados. E aí lá eu tinha um conjunto de dados, ó, esses dados. Vamos olhar ele aqui, ó. Opa. De dados. E aí nesses dados a gente tinha o animal, o sexo dele, aqui era uma observações que tinha de controle, a idade que ele estava e o peso que ele estava naquela determinada idade. Então nesse caso aqui desse grupo de dados, a gente vai fazer uma análise em que eu vou ter o número do animal, ou seja, o animal ao longo da sua vida, em dias, e também o sexo que ele é, se ele é macho ou se ele é fêmea. E aí depois a gente vai ver o resultado disso visual. Então o que eu fiz aqui foi chamar a idade de age, chamei o pacote, a gente precisa chamar esse pacote aqui para rodar, esse NLME, Non-Linear Mixed Effects. Então ele faz esse tipo de modelo, né, não linear misto. Então aqui é só para poder renomear as minhas variáveis, então eu chamei idade de age, peso eu chamei de W, o animal eu chamei de ANIF, e eu preciso colocar isso como um fator, ou seja, uma categoria animal. Então o animal 8, ele é um animal, o animal 9, ele é outro animal. Se eu não colocasse esse factor, o animal 8 e o 16 é como se o 16 fosse 2 vezes o animal 8, e não é. Então eu preciso botar esse nome aqui, factor, para ele entender que esse animal, na verdade, ele é um fator, ou seja, ele é uma categoria. Eu tenho o animal 8, ele é um animal, o animal 16 é um animal. É a mesma coisa a gente vai fazer com o sexo. O sexo 1 é uma classe, o sexo 2 é outra classe. E aí a gente vai conseguir dividir as duas curvas. E aqui, para esse tipo de análise, eu preciso ter essa função aqui, ó, Grouped Data. O que esse Grouped Data faz? Ele avisa, olha, sua variável resposta, nesse meu caso é o W, que é o peso, então eu já transformei esse peso aqui em W. Eu tenho a minha variável de tempo e a minha resposta, ou seja, a minha unidade experimental. No nosso caso aqui eram os animais. Então eu tinha o animal, ele foi observado ao longo do tempo. Qual é a variável que foi visto? O peso. Então no meu caso aqui era W. Então eu peguei o W, ele vai lá na coluna de W. Então vou rodar isso aqui, ó. Vamos chamar os dois e a gente vai ver. Então, rand dado G. Então, ele vai na minha coluna de W e ele vai entender que o animal
está sendo observado a cada tempo. Então, é o W do animal 8 no tempo 0. É o W do animal 8 no tempo 42. E assim sucessivamente, no tempo 1. Até todos os dias desse animal. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai entender que quem está sendo repetido ao longo do tempo está sendo esse animal. Então a gente precisa criar esses dois vetores, então θ e arcaic, porque aí depois a gente vai fazer a seleção de modelos. Então eu tenho o meu primeiro modelo, é o modelo, vocês podem me perguntar, qual é o modelo? Tem um monte de modelo de crescimento, no caso aqui eu trouxe só o modelo logístico, que é um modelo também famoso naquele formato sigmoide. Então aqui eu preciso mostrar, olha, eu tenho o meu peso é igual, então como para não repetir esse mesmo símbolo de igual aqui, o R entende que esse til é a mesma coisa do que o igual da função. Então é o W em função de quem? De todo esse modelo aqui, e esse modelo lá na literatura, tem vários artigos de curva de crescimento, é o do modelo logístico. Então eu fui lá no artigo, peguei o modelo logístico e programei ele aqui. Então eu tenho o meu parâmetro A, o meu B e o meu K. O A, nesse caso, é o peso assintótico do animal, o K é a taxa de crescimento e o B é um parâmetro inerente ao modelo. E aí eu tenho os meus efeitos fixos, ó. Então, nesse caso aqui, eu não estou colocando, por exemplo, o efeito de sexo, porque eu uso como estratégia pegar primeiro um valor de toda a população. Então, ele vai calcular um parâmetro A para toda a população, um B para toda a população e um K para toda a população. E aí depois eu vou dividir isso, vou repetir isso duas vezes, que aí eu vou pegar o valor de sexo, do sexo 1 e do sexo 2. Vou mostrar depois no próximo modelo. E aí depois a gente tem um efeito aleatório, então eu posso ter o efeito aleatório só no parâmetro A, só no parâmetro B e só no parâmetro K. Ou no parâmetro A e no parâmetro B, no parâmetro A e no parâmetro K, no parâmetro A, B mais K, no parâmetro A mais B mais K. Nesse caso aqui eu só vou rodar no parâmetro A porque ele fica mais simples e é mais rápido de eu mostrar para vocês como é que a gente escolhe o modelo, como é que eu rodo o modelo. Mas precisa fazer essa comparação para poder a gente ver qual é o melhor modelo. Isso aqui é um controle do próprio modelo para poder a gente ajustar nessa funçãozinha NLME. Aqui o meu conjunto de dados, então esse dado G, porque ele precisa entender que são dados agrupados da variável resposta W com a idade, com o animal. E para esse tipo de análise eu preciso ter um chute inicial para A, um chute inicial para B e um chute inicial para K. Como que eu sei esse chute inicial? Eu vou ter que pegar e olhar na literatura se alguém já rodou, por exemplo, esse modelo logístico para essa espécie que eu estou tentando avaliar. E aí tem um monte de artigo. Lá no artigo ele vai ter como saída um A, um B e um K para a categoria. E aí eu uso aquele valor do artigo como o chute inicial para poder eu começar a minha análise. E aí a gente começa a rodar o modelo, ó, o primeiro modelo. Aí ele roda o modelo, falei com vocês que ele é bem rápido. Então eu posso pedir a saída do modelo. Então esse Model 3, chamei de Model 3, posso chamar de Model Leo, Model qualquer coisa, nesse caso aqui é o Model 3. Ele estimou um valor de A, de B e de K da minha população. Então eu não diferi ainda entre sexos. A gente vai diferenciar entre sexos na próxima. Então aqui eu peço o valor de parâmetros que eu tenho dele. Depois eu não rodei essa linha aqui. Eu peço um valor de parâmetros para esse modelo, então ele tem 5 parâmetros. E aí eu calculo o valor de arcaic. O arcaic ele é um valor que ele vai tirar... É um valor de arcaic que ele vai tirar daquele modelo. Então, sozinho esse valor de arcaic ele não tem explicação nenhuma. Agora, quando eu estou fazendo uma comparação de vários modelos sobre a minha mesma variável resposta, no nosso caso aqui peso, ao final eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a comparação de valores de arcaic. Então isso aqui é também tirado da literatura, essa função aqui, eu só programei ela. E nesse próximo aqui, nesse modelo 9, ele é igualzinho ao modelo 3, só que agora eu incluí no Fixed o valor da classe. Então ele vai pegar lá dentro da minha coluna classe,
que no nosso caso aqui a classe ela vai ser entre 1 e 2, então é entre machos e fêmeas, e aí ele vai entender que eu tenho um valor de A para a classe 1, um valor de A para a classe 2, mesma coisa com B, a mesma coisa com K. Então, quando a gente rodar, então eu também tenho que ter o mesmo chute inicial, ó, esse ST9 aqui, ó, uma gambiarra que eu programei, porque aí eu vou ter ó, esse ST09, na verdade é aquele A, o B e o K lá do meu primeiro modelo, 2.24, 2.65, 6.91, só que ele duas vezes. Por que duas vezes? Porque eu tenho duas classes. Se eu tivesse 4 classes, aí eu tinha que repetir cada valor 4 vezes. Se eu tivesse 10 classes, eu tinha que repetir cada valor 10 vezes. Então, eu já fiz essa programação do próprio R para que ele já faça essa multiplicação para mim. Então, ele vai lá no meu modelo 3, busca o meu parâmetro e multiplica pelo número de vezes que eu quero. Nesse caso aqui, o número de classes que eu tenho. Nesse nosso caso, 2. Então, aí eu venho e rodo agora esse modelo 9. Se vocês olharem, eu incluí o parâmetro A e o B aqui, para poder ser de efeito aleatório. Então, eu vou ter um A para cada animal, um B para cada animal. E aí eu venho e rodo. Ó, e aí agora no módulo 09, a gente vai ter ó, um A para a classe 1, um A para a classe 2, um B para a classe 1, um B para a classe 2, um K para a classe 1, um K para a classe 2. Pegamos aqui ó, o valor de θ para poder calcular o número de parâmetros. Ó, já aumentou para 9. Por quê? Porque agora eu já aumentei o meu número de classe. Então, cada classe vai ter o seu parâmetro. E aí também vai aumentar o número de parâmetros. E aí esse número de parâmetros eu uso para calcular esse valor aqui, ó, esse critério de Akaique. E aí, por exemplo, o primeiro a gente tinha 24 mil. Esse segundo eu já tenho 23 mil. O valor de Akaique, quanto menor, melhor o modelo. Então a gente vai para o próximo modelo. Por exemplo, o modelo 15. Então eu falei lá com vocês que eu tinha, além do efeito de classe, o efeito de animal, a correção entre indivíduos e a correção intra-indivíduo. Então esse modelo 15, ele é igual ao modelo 9, só que agora eu incluí essa classe aqui, ó, essa função, esse varPower. O que esse varPower faz? Ele aumenta a minha variância ao longo da vida dos animais. Então ele vai modelar a minha variância entre os indivíduos. E aí a gente vem, roda esse modelo 15. Obviamente, como ele é um pouco mais complexo, ele demora um pouco mais. E aí eu tenho o meu valor de Akaique, meu valor de θ, o meu valor de Akaique, ó. Então, por mais que eu estou aumentando a minha complexidade do modelo, ele também está explicando mais biologicamente. Por quê? Porque o critério de Akaique está diminuindo. E aí depois a gente pode ir para o modelo 21. O que é o modelo 21? Ele é igual aos modelos anteriores, até o modelo 9, só que eu estou incluindo agora a variância intra-indivíduo. Isso aqui chama correlação auto-heterogênea regressiva. O que ele faz? Ele pega a variação intra-indivíduo ao longo dos seus dias e começa a modelar essa variância intra-indivíduo. A gente não precisa entrar nesse mérito de estatística, mas eu estou querendo falar com vocês o que isso é biologicamente explicado. Então é a mesma coisa do modelo 9, só que agora com essa variância intra-indivíduo. Então o anterior era intra-indivíduos, agora é intra-indivíduo, e o próximo modelo eu vou fazer os dois ao mesmo tempo. Eu vou rodar a variância intra-indivíduo no mesmo modelo e a variância entre indivíduos também no mesmo modelo. Então a gente vem aqui, ó, roda o θ, roda o valor de Akaique, ó, não foi tão melhor como o anterior. E agora eu vou incluir o quê? Os dois no meu mesmo modelo. Vou botar esse CAR1, ou seja, eu vou modelar minha variância intra-indivíduo e vou modelar minha variância entre indivíduos. E a gente vai e roda esse modelo, que é o modelo 25. Ah, mas como é que eu sei o que é essa variância intra-indivíduo e entre indivíduos? Aí a gente precisa de um pouco mais de estatística, que não vem o nosso foco agora. Então, se vocês vierem chamar um helper aqui, ó, NLME, vocês vêm aqui, ó, tem um livro na literatura, que é esse livro aqui, ó, Pinheiro e Bates, 2000, Mixed Effects Model in S e S+.
eles têm tudo que tem sobre esse pacote, inclusive essas variações intra-indivíduo e entre indivíduos também modeladas. Eles explicam toda a teoria. Então, isso vai ajudar quem tenha a dúvida estatística. Então, aqui é a mesma coisa. Eu pego o meu θ, rodo o meu Akaique, e aí eu posso vir ao final e usar, baseado num artigo de Bunny Anderson 2004, que eu posso colocar lá para vocês, eu posso montar a minha tabela de comparação de Akaiques. E aí, para essa tabela de Akaiques, entre os 5 modelos que eu comparei, desde o primeiro Akaique até o quinto, eu vou fazer o quê? Ele vai pegar esse delta, que é o valor do Akaique do modelo menos o menor valor de Akaique entre todos os modelos, que nesse caso é esse 22.000. Então, 24.000 menos 22.000, 22.400. Mesma coisa para o segundo, para o terceiro, para o quarto. E quando eu chego no quinto, o mínimo é ele menos ele mesmo, por isso dá zero. Aqui, a probabilidade desse modelo ser o melhor para explicar os meus dados. Então, se a gente observar, isso aqui vai dar quase zero, isso aqui praticamente zero, isso aqui praticamente zero. Isso aqui é tudo também praticamente zero. Então, o melhor modelo para explicar os meus dados é esse modelo aqui, 5. E aí, se a gente for para essa razão de evidência, o que essa razão de evidência faz? Ela mostra o número de múltiplas vezes os modelos são piores do que o melhor modelo. Então, o melhor modelo ele tem valor 1 e todos os modelos são múltiplas vezes pior de explicar os meus dados do que esse modelo 1. Então, por exemplo, esse aqui é 8,5 multiplicado por 10 elevado a 278 vezes pior do que o meu melhor modelo. Esse daqui é a mesma coisa, 9,0 vezes 10 elevado a 69, piores vezes do que esse quinto modelo. Então, depois de rodar e escolher o meu melhor modelo, nesse nosso caso aqui, o modelo 5, eu volto e chamo a matriz de intervals. Modelo, deixa eu ver qual era o nome dele. Modelo 25. E aí eu vou ter, para cada uma das minhas classes, classe 1, eu tenho minha estimativa, o intervalo de confiança dele inferior ou superior. Para a classe 2, o A da classe 2. A mesma coisa para o B, classe 1, B, classe 2, K, classe 1, K, classe 2. Tá, Léo, até agora você só falou de estatística e falou de um modelo que ainda não faço ideia como é que eu visualizo isso em relação aos meus dados. O que vai servir esses modelos? Então eu vou mostrar aqui na planilha já esses dados. Então aqui, nessa planilha, eu peguei aquela tabela. Então lá eu tenho daquelas classes lá, de A, B e K. Peguei o meu modelo logístico, peso, que é igual a A, dividido por 1 mais B exponencial de menos KT, e eu fiz a minha estimação de peso de cada um dos meus indivíduos. Então, é o meu indivíduo no tempo 1 até o meu indivíduo no maior tempo que eu observei. No nosso caso aqui, 204 dias. Então, eu vou pegar e tentar predizer, ou seja, só substituir o valor meu de A, B e K para a classe 1, nesse caso aqui para a classe 1, e aí eu vou plotar isso daqui e pedir essa simulação baseada em cada um. Então, eu vou pegar aquele modelo logístico e substituir quem é A, quem é B, quem é K e quem é o meu tempo. E aí eu vou ter essa curva azul, que é o crescimento do animal ao longo da vida dele. Então, agora, o segundo passo, relembrando lá do cálculo que vocês tiveram, quando eu tenho um modelo de velocidade, ou um modelo, no nosso caso, um modelo de crescimento, e eu tenho a primeira derivada desse modelo, eu vou calcular a aceleração média ao dia. No nosso caso aqui, eu vou ter a quantidade em média de gramas que o animal vai ganhar por dia. Então, se eu pegar o meu modelo, esse logístico aqui, e pedir a primeira derivada desse modelo, porque vocês são craques de fazer isso lá do cálculo, que é exatamente isso daqui, Então, a primeira derivada desse modelo aqui é esse modelo aqui. Isso é a primeira derivada dele. Mas eu fiz isso na mão? Não, obviamente na mão, gente. Então, eu tenho lá no R, se eu tenho ele aqui,
Eu tenho uma função de D, então é esse D aqui. Eu posso botar essa função dentro do D, que é uma expressão, e eu coloco a minha expressão dentro do D. Então, no nosso caso, eu peguei o modelo logístico, que foi o melhor modelo nosso, coloquei dentro dessa expression para poder calcular a primeira derivada em relação à idade, ao age. E aí, a hora que eu rodo, ele vai me dar a primeira derivada desse modelo. Então, obviamente, eu não fiz isso na mão. O R já tem essa facilidade para a gente. Peguei esse modelo, essa primeira derivada, trouxe essa primeira derivada para a planilha, e aí eu venho e substituo cada um dos parâmetros desse modelo da minha primeira derivada. Então é o mesmo A, o B e o K para essa classe 1. Então essa curva laranja aqui, ó, se vocês observarem, é o ganho em média diário desses animais ao longo da sua vida. Então a gente tem uma grande eficiência de ganho diário, ó, até um pico, e a partir desse pico a gente começa a declinar esse ganho médio diário. Isso também acontece, obviamente, esse mesmo momento é o que a gente chama de ponto de inflexão. Eu estou tendo um certo crescimento, um certo fenômeno de crescimento, um comportamento, por exemplo, um fenômeno exponencial, e a partir daquele fenômeno eu já consigo o quê? Eu já tenho uma minha inflexão, eu já saio desse pico e começo a declinar a minha eficiência de ganho diário. E aí a gente tem que balancear o quê? A menor eficiência com o tamanho ganho de peso dos animais. Como que eu vejo isso na prática? Bom, eu tenho a maior eficiência, principalmente em bovinos, de crescimento, então os animais que eu estou preocupado com o ganho de carcaça, eu tenho esse pico aqui que é a maior eficiência de ganho diário, e a partir daquele momento ali ele vai começar a depositar gordura na carcaça. Ou seja, eu vou precisar colocar muito mais comida para poder ele ganhar a mesma quantidade de peso, de massa corporal. Então, o gasto energético para o acabamento, o aumento dessa gordura incorporada na carcaça, ele tem também um dispêndio energético para a gente colocar, né? Então, tem que colocar mais ração para o animal incorporar isso na forma de gordura. Então, isso a gente consegue observar isso na curva. Só que, obviamente, eu não vou matar o animal, não vou levar o animal ao abate nesse ponto de inflexão. Por quê? Porque ali a minha carcaça está na sua maior eficiência para ganho de proteína. A partir daquele momento ali, eu tenho que começar a ver o quê? O melhor momento para a minha espessura de gordura na carcaça. E aí, aquele melhor momento é onde a gente vai balancear uma menor eficiência com também um maior valor na carcaça. Então, é para isso que a gente faz. E aí, fazendo isso ao longo do tempo, eu consigo prever com o modelo qual é o momento que esse animal vai ser levado ao abate, que aí eu vou conseguir balancear a minha eficiência de ganho com a melhor grau de acabamento. E aí a gente consegue prever com uma grande acurácia esse melhor momento para que esse animal é levado sim ao abate. Então isso é muito bom quando a gente utiliza esses modelos de crescimento. E aí a gente faz isso para a classe 1, a gente faz isso também para a classe 2, e aí quando a gente joga no mesmo gráfico a classe 1 com a classe 2, a gente consegue entender o porquê biologicamente. Agora eu vejo que esse amarelo e esse azul, eles são a classe 1, que são as fêmeas, e o cinza e laranja, eles são da classe 2. Ou seja, o ganho médio de machos e fêmeas aqui, ó, mais ou menos aos 32, aos 30 dias, ele é muito parecido. A partir dessa data, desse dia de vida, as fêmeas logo chegam à sua eficiência máxima de ganho diário, enquanto os machos continuam seguindo. A mesma coisa a gente observa lá no peso à maturidade sexual, que seria o peso a esse ponto de inflexão, a minha assíntota. Ou seja, naquele momento aqui, ó, que eu tenho dos duas. Então aqui em machos eu vou ter em torno de 2.500 gramas e nas fêmeas 1.500 gramas, para essa espécie aqui, claro. E a gente consegue entender o porquê biologicamente, agora matematicamente, né, por meio de uma função, que fêmeas elas têm um peso assintótico, ou seja, um peso à maturidade sexual menor, como também eles atingem o seu pico também, ou seja, a fêmea ela é mais precoce do que o macho. Então, tudo que as pessoas falam lá na biologia, em fisiologia, isso tudo que vocês veem nas outras disciplinas, aqui vocês conseguem ver o porquê matematicamente a gente consegue diferir essas duas classes. Eu também poderia estar fazendo isso para
época das chuvas, época das águas. Eu poderia estar fazendo isso quando eu estou avaliando tipos de ração. Eu estou, por exemplo, utilizando um certo aminoácido, aumentando a minha quantidade de aminoácidos. Eu poderia estar vendo esses diferentes fenômenos de crescimento desses animais quando eu consigo diferenciar as minhas categorias. Então isso ajuda muito na hora de explicar biologicamente esse fenômeno do crescimento. Bom, no caso de curva de lactação, vou mostrar para vocês que a gente vai utilizar uma outra área do cálculo. Então, no crescimento, a gente vai utilizar a primeira derivada e segunda derivada, se a gente quiser. No caso da produção de leite, a gente vai utilizar as propriedades da integral. Então, vou mostrar para vocês de maneira bem tranquila como é que a gente utiliza isso. Bom, primeira coisa, mudei para a pasta, chamei os meus dados, chamei o meu pacote, organizei os meus dados. Então, isso aqui tudo é só para poder organizar os dados de maneira melhor. E aí, nesse caso aqui, eu tenho uma variável que eu chamei de y, lá no meu caso é a coluna da lactação, x eu chamei de tempo e brinco era a identificação do animal. Então, como vocês viram lá no outro, que é minha variável resposta, o tempo que eu estou utilizando e a minha unidade experimental. Então, é claro que cada hora que vocês forem analisar, vocês têm que organizar dessa maneira, mas vocês podem chamar do que vocês quiserem. Então, eu vou lá no meu banco de dados, trouxe o meu factor, ó. Nesse meu factor aqui, eu estou transformando as minhas categorias, chamei isso de NGC, posso chamar do que quiser, nesse caso aqui eu chamei de NGC, e aí como é que fica organizado? Então, é o meu grupo data, minha variável resposta y, o meu tempo utilizado eu chamei de x e o animal eu chamei de brinco. Então, eu tenho o brinco 593 produzindo 24,4 litros de leite no dia 46 de lactação. Aí ele faz parte do grupo 11. E aí eu posso fazer isso para todos os animais. Então, para vocês terem uma ideia, esse banco de dados aqui, ele tem 193 mil observações, quase 194 mil observações. Então, esse 9 é porque é o número de colunas dele aqui. Então, estou rodando no notebook meu pessoal, então dá para rodar esse tipo de modelo e também esse tipo de análise nesse notebook. Nesse tipo de metodologia, ela é também simples. É óbvio que quando a gente for aumentando muito mais a complexidade do modelo, o computador não vai aguentar, né? Bom, aqui eu tenho o meu modelo. Esse modelo aqui é um modelo de lactação, conhecido como modelo UD. Deixei o final da rotina para vocês, esse caso aqui. Mas tem outros modelos também, tá aqui no finalzinho para vocês, esses modelos de lactação, para tentar explicar a lactação. Então, eu rodo o meu modelo, ó. Vou mostrar aqui para vocês, é a mesma coisa do outro, ó. Modelo, efeito fixo, ó, A, B e K, variável aleatória, nesse caso eu só botei o A aleatório em cima do A, os meus chutes iniciais, e se for o caso e eu tiver algumas medidas perdidas, que no caso do R ele fica com NA, eu boto assim, ó, NA action, NA omit, ou seja, ele vai omitir na minha análise as medidas perdidas. E aí eu mando rodar o meu modelo. Então esse modelo aqui, ó, que eu chamo meu primeiro modelo completo, que ele ainda não é um modelo completo, ele é um modelo que eu vou ter para um valor para A, um valor para B, um valor para K. Só que o meu próximo modelo, ó, vou chamar ele aqui, ó, model complete. Eu vou ter, ó, um valor para A, um valor para B e um valor para K. Obviamente, nesse caso aqui, eu tenho um outro A, um outro B e um outro K. Por quê? Porque isso aqui é uma curva de lactação. A explicação biológica para cada um dos parâmetros ela é específica do modelo que a gente está utilizando. Então, o modelo de UD, ele tem uma explicação biológica para A e para B e para K, diferente da explicação biológica do modelo logístico. Não se esqueçam disso. Aonde vocês vão achar isso? Tem um monte de literatura, eu também vou deixar para vocês, se vocês quiserem, esse modelo de lactação e os modelos, né? Vocês acham um monte de artigo. Nesse meu caso aqui, olha a quantidade de grupos que eu tenho. Vamos descobrir já já. E aí eu dei para cada um dos meus A, B e K, para cada um dos meus grupos, então eu tenho o grupo 11, o grupo 12, o grupo 13, o grupo 21, o grupo 22, o grupo 23, o grupo 31, o grupo 32,
e o grupo 33. Então, todos esses números aqui são só de A para os meus grupos, esses grupos que a gente chama de GP11, posso chamar do que eu quiser. Mesma coisa para B e mesma coisa para K. Aqui eu botei A, B e C, não faz diferença. E aí eu uso como chute inicial, ó, esse ST0, para poder agora rodar o meu modelo, ó, que eu botei o quê? A classe menos 1, que aí eu vou ter um valor de A para cada uma das classes, um valor de B para cada uma das classes, um valor de K para cada uma das classes. Botei o efeito aleatório aqui, ó, em cima do parâmetro A, e aí a gente manda rodar. Obviamente ele vai demorar um pouquinho a mais do que a outra, né? Porque aqui são quase 200 mil observações. Então, ó, chegou o final da análise, ó, eu vou lá e chamo esse model complete de novo. E aí eu vou ter, ó, um valor de A, um de B e um para K para cada um dos meus grupos. Se eu quiser pedir só dos efeitos fixos, eu chamo isso aqui, ó, Fixed Effects. E aí eu chamo o nome do modelo lá que eu usei. E aí ele vai mostrar só dos efeitos fixos. Como eu falei com vocês que a gente colocou o efeito aleatório aqui, ó, de animal dentro do parâmetro A, olha o que acontece aqui, ó. Eu vou botar, só vou dar um head, porque na verdade ele usa isso de todos os animais. A head vai mostrar só os 6 primeiros. Então ele vai pegar para cada uma dessas identificações, ó, do brinco, para cada um dos animais. Então para esse animal 018G, eu tenho um valor de menos 762. Então qual é o valor verdadeiro desse animal? Como eu falei para vocês, os animais eles são desvios da sua população. Então eu não sei, obviamente agora eu não me lembro de qual grupo esse animal 018G faz parte. Então eu posso vir aqui, ó, imagina que ele fosse do grupo NGC11. Então eu pego menos 762 e somo com 16. Então o valor de A para esse animal, ele vai ser, ó, igual a 8,54. E aí eu faço isso para os meus todos os animais. Aí eu vou ter um valor de A, um valor de B e um para cá, para cada um desses animais. E qual o legal de fazer isso numa curva de lactação? É que se eu já escolhi o meu melhor modelo, lá baseado naquele critério de Akaique. Escolhi o melhor modelo para explicar os dados. E aí eu crio depois um banco de dados com os A, B e K estimados para cada um dos brincos, no nosso caso aqui dos animais, ó. Então eu já fiz isso e eu vou chamar aqui esses dados, ó. Então eu tenho o nome do animal, eu codifiquei lá com um monte de número. E aí eu tenho o A para esse animal, o B para esse animal e o C para esse animal. E aí quando eu rodar o A, o B e o C, numa função que eu chamo de integral, então eu pego o meu modelo de lactação, ó. Então eu pego o meu modelo de lactação, substituo, por exemplo, para o animal 1, menos 0,18, então aqui é o valor de A. O B, 3,41, para o C, 3,68. E aí eu faço isso para cada um dos animais, ó, eu peço uma integral o quê? De 0 a 305 dias. Se a gente estiver, por exemplo, fazendo para zebuíno e eu quiser botar todo mundo na mesma base para 270 dias, aí eu venho aqui e substituo 305 por 270 dias. Por quê? Qual é a função dessa da integral? A integral, se vocês mesmos perceberem, ele é um formato de S, num S grande. Então ele vai fazer uma soma, por isso esse formato de S. Então é uma soma que ele vai do 0 até aquela data do final da lactação do nosso caso. Aqui eu posso usar o 305 dias. Opa! 305 dias. E aí eu pego para o animal 1, calculo a integral dele de 0 a 305, ó, 7.844,481 litros de leite na sua lactação inteira. Aí eu faço isso para o animal 2, faço isso para o animal 3, por 4, até chegar ao fim dos animais que eu tenho. Nesse caso aqui, o número que eu tenho de animais é igual a 3.774. Então imagine fazer isso aqui linha por linha, 3.774 vezes. Então eu já vou disponibilizar para vocês essa funçãozinha aqui no R, em que ela é bem mais fácil. Ó. Eu simplesmente pego, digo da onde é o meu banco de dados, ele vai e pega a coluna de quem é A, quem é B e quem é K. Ó. Então aqui eu estou usando a coluna 6, a coluna 7 e a coluna 8, que é lá dos meus bancos de dados.
ele vai fazer a integral de 0 a 305 dias, e aí ele vai mostrar para mim, para o animal 0,79, é uma codificação que eu usei lá, eu tenho 7.844. Para o animal 1, 6.228. Até o último animal que eu tenho, o animal 3.744. Qual é o legal? A partir do momento que eu tenho agora a produção total de leite do animal predita para o modelo, eu posso pegar essa produção total de leite, que todo mundo está padronizada para 305 dias, e levar lá para aquele programa do BLUP F90. Então, como eu tenho um vetor de produção de leite, esse vetor vai se tornar o nosso fenótipo para poder agora levar lá para o BLUP F90 e usar o modelo misto normal. Então, aqui nesse caso, eu estou usando primeiro um fenômeno não linear para poder calcular a minha produção total de leite. A partir do momento que eu tenho a minha produção total de leite, eu consigo agora escolher o melhor animal com o seu valor genético. Então, eu posso usar lá a matriz de parentesco, seleção genômica, eu posso usar do que eu quiser esse vetor de produção total de leite. Entenderam? Então, daí a importância da gente ter a integral.